A porta abriu-se de repente e a vizinha Maria apareceu no umbral, os olhos arregalados de choque ao ver-me abraçada a Sofia no sofá da sala. Num instante, o meu mundo desabou, porque aquele momento de silêncio entre nós duas ia mudar tudo para sempre. Eu, Ana Ribeiro, advogada de 35 anos num banco de investimento em Lisboa, tinha passado a tarde inteira a tentar acalmar os nervos depois de uma reunião brutal onde o meu chefe me acusara de negligência num processo de fusão que estava a correr mal. Sofia, a minha namorada há 3 anos, enfermeira no Hospital de Santa Maria, tinha chegado a casa mais cedo só para me abraçar sem dizer nada. Só o calor do corpo dela contra o meu, o silêncio que era o nosso refúgio secreto. Vivíamos no mesmo apartamento no bairro Alto, mas ninguém sabia. Nem a família, nem os colegas, nem os vizinhos. Portugal podia ser progressista na lei, mas na prática, especialmente no meio financeiro conservador onde eu trabalhava, o silêncio era a única armadura. Maria, a senhora de 70 anos do andar de baixo, tinha entrado porque ouviu um barulho estranho, ou pelo menos foi o que disse depois, e tinha a chave de emergência que eu própria lhe dera para regar as plantas quando viajávamos. Agora, ali estava ela, paralisada, a olhar para nós duas como se tivesse visto um fantasma. Ana, o que é isto? Murmurou ela, a voz trêmula. Eu soltei Sofia devagar, o coração a bater tão forte que parecia que ia saltar do peito. Maria, por favor, não é o que parece, comecei, mas as palavras morreram na garganta. Sofia apertou uma mão por baixo da mesa, um gesto invisível que dizia agora é tarde. Maria recuou um passo, o rosto a corar de embaraço e de algo mais, talvez repulsa, talvez pena. Desculpa, eu não queria, vou-me embora. E fechou a porta. Ficámos as duas em silêncio outra vez, mas agora era um silêncio pesado, carregado de medo. Sofia virou-se para mim, os olhos castanhos cheios de preocupação. Ela vai contar, Ana. Toda a gente vai saber. Eu queria negar, dizer que Maria era discreta, que era só uma velhinha inofensiva, mas no fundo sabia que não. Em prédios antigos como o nosso, os segredos duravam menos que um café. Levantei-me, fui à janela e vi a rua estreita lá embaixo, os elétricos a passar, a vida normal de Lisboa que de repente parecia distante. O meu telemóvel vibrou. Uma mensagem do chefe, reunião urgente amanhã às 9. O processo está a descambar e precisamos de respostas. Não fazia ideia de que o verdadeiro descambar ainda estava para vir. Sofia abraçou-me por trás, o queixo no meu ombro. Vamos enfrentar isto juntas. Mas eu já sentia o peso das escolhas que viriam, proteger o meu emprego, a minha reputação ou proteger-nos a nós. E naquela noite, enquanto Lisboa dormia, eu não consegui dormir. O escândalo ainda não tinha começado, mas eu já sentia o cheiro dele no ar. No dia seguinte, desci as escadas devagar, como se cada degrau fosse uma mina. Maria estava à porta do prédio, a falar com a senhora do segundo andar. Quando me viu, baixou os olhos. Demasiado tarde. O sussurro já tinha começado. No banco, o ambiente estava tenso. O processo de fusão envolvia milhões de euros e havia rumores de irregularidades. O meu nome estava em destaque porque eu tinha assinado o relatório final. O chefe, o Dr. Oliveira, um homem de 50 anos com gravata impecável, olhou-me fixamente na reunião. Ana, há boatos sobre a tua vida pessoal. Isso não nos interessa, mas se afetar a imagem do banco, a gelei. Como é que ele já sabia? Maria não podia ter sido tão rápida. Ou podia? Saí da reunião com as mãos a tremer. No corredor, um colega murmurou qualquer coisa sobre escolhas pessoais. O dia arrastou-se. Ao almoço, Sofia mandou mensagem. A Maria pediu desculpa, mas disse que rezava por nós. O prédio inteiro já sabe. Eu respondi só com um emoji de coração partido. À noite, quando cheguei a casa, Sofia estava a preparar o jantar, mas o ar estava pesado. Eles vão usar isto contra ti no trabalho, Ana. O banco é conservador. Eu sentei-me, a cabeça entre as mãos. Eu sei. Mas se eu negar, talvez passe. Sofia parou, a colher no ar. Negar o quê? Negar-me a mim? A pergunta ficou suspensa. Era o primeiro confronto. Proteger-me ou proteger-nos?
Eu não respondi. Dormimos de costas uma para a outra pela primeira vez em 3 anos. A manhã seguinte trouxe o primeiro golpe real. O jornal online Diário de Lisboa publicou uma nota curta na secção de Sociedade, funcionária de banco envolvida em escândalo financeiro e vida pessoal controversa. Não diziam nomes, mas toda a gente no setor sabia que era eu. O telemóvel não parava de tocar. Colegas a perguntar é verdade, amigos distantes a mandar mensagens solidárias que soavam falsas. E depois veio a chamada da minha mãe, de Coimbra. Ana, o que é que se passa? A tia Margarida ligou a dizer que te viram com uma mulher. Diz-me que é mentira. A voz dela tremia de vergonha. Eu, que sempre fora a filha perfeita, a advogada de sucesso, agora era o escândalo da família. Mãe, é complicado, respondi, mas ela cortou. O teu pai não pode saber. Ele já tem o coração fraco. Desliguei com lágrimas nos olhos. Sofia estava ao meu lado, a ouvir tudo. Eles não aceitam, Ana. Nunca aceitaram. Era verdade. A minha família era católica tradicional, de uma vila pequena. Sofia, filha de pais divorciados de Setúbal, tinha aprendido cedo a viver sem aprovação. Mas eu não. No banco, o Dr. Oliveira chamou-me ao gabinete privado. Ana, o Conselho de Administração está preocupado. O processo de fusão já está sob investigação da CMVM. Se o teu estilo de vida vier a público de forma mais explícita, podemos ter de tomar medidas. Por imagem. Medidas. Tradução, despedimento. Eu olhei para ele. Dr. Oliveira, a minha vida pessoal não interfere no trabalho. Ele sorriu frio. Mas interfere na percepção dos clientes. Pensa nisso. Saí dali a sentir o chão a fugir-me debaixo dos pés. À tarde, uma jornalista do Expresso ligou. Ana Ribeiro? Temos fontes que dizem que a sua relação com Sofia Mendes está a ser usada para pressionar o banco. Quer comentar? Recusei. Mas o artigo saiu na mesma, com foto minha a sair do prédio, e ao fundo via-se Sofia à janela. O título, o abraço que abalou o bairro alto. Sofia chegou a casa com o rosto pálido. No hospital, o diretor chamou-me. Disse que pacientes conservadores estão a pedir transferência. Ameaçam boicote. O confronto veio à tona. Ana, temos de assumir. Negar só piora. Eu gritei pela primeira vez. Assumir? Perder o emprego, a família, tudo? Tu não percebes o que é estar no meu lugar. Ela respondeu baixo, eu percebo que o silêncio está a matar-nos devagar. Nessa noite, discutimos até às 3 da manhã. Eu queria esperar, ver se o escândalo morria. Sofia queria ir a um programa de televisão e contar a verdade. Decisão de vida ou morte. No dia seguinte, a CMVM anunciou a investigação formal ao banco. O meu nome apareceu nos jornais como a advogada no centro do caso. A pressão subia. A minha irmã ligou. Ana, o pai soube. Está no hospital. Diz que tu o mataste de vergonha. Eu corri para Coimbra. No quarto de hospital, o meu pai virou a cara para a parede. Sai. Não quero ver-te. A minha mãe chorava em silêncio. Voltei para Lisboa destruída. Sofia esperava-me com um chá. Eu estou aqui. Mas não aguento mais ver-te a escolheres o medo. Era o segundo confronto direto. O prédio agora era um inferno. Maria evitava-me, mas os outros vizinhos olhavam. Um dia, um rapaz do terceiro andar cuspiu no chão quando passei. Lesbianas no nosso prédio. Eu fechei a porta e chorei. Sofia abraçou-me, mas o abraço agora tinha sabor de despedida iminente. O trabalho enviou-me uma carta formal, suspensão temporária até esclarecimento. O meu salário parou. As contas acumulavam. E o pior, uma petição online contra a influência imoral no setor financeiro já tinha 1000 assinaturas.
O escândalo já não era só nosso. Era de toda a gente. A família inteira cortou contacto. O grupo do WhatsApp dos Ribeiro ficou mudo. Só a minha tia mais nova mandou uma mensagem privada: eu apoio-te, mas não digas ao teu pai. Em Lisboa, a mídia não parava. 2 canais de televisão quiseram entrevistas. Sofia recusou. Eu também. Mas um blog de direita publicou fotos antigas nossas, tiradas à socapa no parque. O casal gay que abala as finanças portuguesas. Mentira, mas colava. No hospital, Sofia recebeu um aviso disciplinar, comportamento que afeta a imagem institucional. Ela, que salvava vidas todos os dias, agora era olhada de lado pelos colegas. Ana, chega, disse ela uma noite, depois de um turno de 16 horas. Vamos fazer uma conferência de imprensa. Assumir tudo. Lutamos juntas. Eu hesitei. E se perdermos tudo? Ela respondeu: já estamos a perder. Era o terceiro confronto, o mais duro. Eu marquei uma reunião com um advogado especializado em direito laboral e imagem. O doutor Santos, homem calmo de Lisboa, ouviu tudo. Ana, tens 2 caminhos: negar e arriscar processo por falsidade ou assumir e processar por discriminação. Mas a discriminação é difícil de provar em Portugal. Os tribunais demoram. Sofia estava presente. Eu escolho assumir. Eu olhei para ela e vi o amor, mas também o medo. Nessa semana, o banco propôs um acordo, demissão voluntária com indemnização reduzida, desde que eu assinasse termos de confidencialidade sobre assuntos pessoais. Recusei. O processo de fusão avançou na CMVM e o meu nome foi citado como testemunha-chave. A pressão mediática explodiu. Uma manifestante apareceu à porta do prédio com cartaz: protejam as famílias tradicionais. A polícia teve de intervir. Sofia e eu saímos por trás, de óculos escuros. Em casa, discutimos outra vez. Se eu aceitar o acordo, salvamos o dinheiro e talvez a reputação, disse eu. Mas perdes-me a mim, respondeu ela. O silêncio que se seguiu foi mortal. A minha mãe ligou finalmente: Ana, vem a casa. O teu pai quer falar. Fui sozinha. Em Coimbra, o pai estava sentado na sala, pálido. Diz-me que acabou. Que foi um erro. Eu respondi: pai, eu amo a Sofia. É verdade. Ele levantou-se devagar. Então não és mais minha filha. A porta bateu. Voltei para Lisboa de comboio, a chorar baixinho. Sofia esperava-me na estação. Abraçou-me sem dizer nada. Mas eu sentia que o abismo entre nós crescia. O confronto seguinte veio do trabalho de Sofia. O sindicato do hospital convocou assembleia. Alguns colegas defendiam-na, outros pediam afastamento por causa dos pacientes. Ela falou em público pela primeira vez: eu sou enfermeira antes de ser lésbica. Aplausos mistos. Mas o diretor chamou-a: Sofia, pede transferência voluntária. Evita o pior. Ela recusou. Nessa noite, em casa, eu disse: talvez eu deva negar publicamente. Dizer que foi um mal-entendido. Sofia olhou-me como se eu a tivesse apunhalado. Então escolhe, eu ou o medo. O quarto ficou em silêncio. O escândalo agora tinha vida própria. A CMVM marcou a audiência para o meu depoimento. O advogado avisou: se a tua orientação sexual for usada como argumento contra ti, podemos contra-atacar por discriminação. Mas o banco já tinha contratado uma firma de relações públicas que espalhava que o caso pessoal de Ana Ribeiro afeta a confiança dos investidores. Mentiras disfarçadas de factos. Eu preparei o depoimento durante noites inteiras. Sofia ajudava, mas cada vez mais distante. Ana, se negares na audiência, eu saio de casa. A ameaça era real. Era o quarto confronto, o que mais doeu.
No dia da audiência, entrei na sala da CMVM com o coração na boca. Os inspetores eram 3 homens sérios. Perguntaram sobre o processo de fusão. Eu respondi com factos. Depois, um deles disse: há relatos de que a sua vida privada influenciou a sua concentração no trabalho. Eu gelei. Isso é irrelevante. Mas eles insistiram. Saí dali exausta. À porta, jornalistas esperavam. Uma pergunta: Ana assume a relação com Sofia Mendes? Eu hesitei. Sem comentários. Sofia viu a transmissão ao vivo no hospital. Quando cheguei a casa, ela estava a fazer as malas. Tu escolheste o silêncio outra vez. Eu não aguento. Eu implorei. Espera. Amanhã faço uma declaração. Ela parou. Amanhã pode ser tarde. Dormimos separadas. No dia seguinte, o banco anunciou o meu despedimento formal por perda de confiança. Indemnização mínima. As redes sociais explodiram. Hashtags Ana Ribeiro Scandal e solidariedade com Sofia. Apoio e ódio misturados. A minha conta bancária esgotou-se. Sofia recebeu uma carta do hospital, licença obrigatória por stress. O confronto familiar voltou. A minha irmã veio a Lisboa. Ana, a mãe está doente. Vem pedir desculpa ao pai. Eu fui. O pai, na cama, disse: se deixares essa mulher, perdoo-te. Eu respondi: não posso. Ele virou a cara. De volta, Sofia e eu discutimos até ao amanhecer. Eu vou assumir publicamente, com ou sem ti, disse ela. Eu finalmente cedi. Juntas, marcámos uma entrevista exclusiva com o público. A noite antes, abraçámo-nos em silêncio, como no início. Mas agora o silêncio era de decisão. A entrevista saiu. Sim, somos um casal. E não vamos pedir desculpa por amar. O impacto foi imediato. Apoio de associações LGBT, mas também ameaças anónimas. O prédio recebeu pichagens. A polícia veio. E então veio o golpe final, uma ação judicial do banco por danos à imagem. Pediam indemnização de 100.000 euros. O advogado disse: isto é vingança. Mas podemos ganhar se provarmos discriminação. Sofia olhou para mim. Agora é tudo ou nada. O Tribunal de Lisboa marcou a primeira audiência para dali a 3 semanas. O advogado preparou tudo: testemunhas, provas de mensagens homofóbicas recebidas, depoimentos de colegas. Mas o banco contratou uma equipa de advogados caros. O processo tornou-se mediático. Todos os dias, novos artigos. O caso Ribeiro Mendes: amor ou fraude profissional? Sofia e eu vivíamos fechadas em casa, a pedir comida por delivery. O dinheiro acabava. Eu comecei a procurar trabalho freelance, mas ninguém queria a advogada do escândalo. Sofia voltou ao hospital em regime reduzido, mas os olhares continuavam. Um paciente recusou tratamento com ela. Não quero uma pessoa como você. O confronto interno foi o pior. Eu acordava à noite a pensar: se eu tivesse negado no início, nada disto aconteceria. Sofia sentia. Tu arrependes-te de me amar? Eu negava, mas o medo estava lá. A família dela, pelo menos, apoiava. A mãe de Sofia veio de Setúbal, lutem, meninas. Eu passei pela mesma com o vosso pai. Palavras que aqueciam. Mas a minha família permaneceu em silêncio. Uma noite, a minha mãe ligou em segredo: Ana, o teu pai piorou. Mas eu li a entrevista. Estou orgulhosa, mas não posso dizer. Lágrimas. O dia da audiência chegou. Sala cheia de jornalistas. Eu testemunhei primeiro. Contei a verdade: o abraço inocente, o vizinho que entrou, o escândalo que cresceu.
O advogado do banco contra-atacou, a senhora escondeu a relação por saber que afetaria o trabalho. Eu respondi, escondi por medo, não por culpa. Sofia testemunhou depois, voz firme, o amor não é crime. O juiz ouviu em silêncio. Saímos dali com esperança frágil. Mas à noite, nova bomba. Uma carta anónima no prédio ameaçava expor mais fotos íntimas. Medo real, Sofia quis chamar a polícia. Eu hesitei, com medo de mais exposição. Outro confronto. Ana, para de ter medo. Eu gritei, eu tenho medo de te perder. Chorámos abraçadas. O advogado ligou, temos provas de mensagens internas do banco a usar a vossa relação contra vocês. Vamos ganhar. Mas o preço subia. As poupanças acabaram. Tive de vender o carro. Sofia propôs, vamos mudar para Setúbal, recomeçar. Eu disse não. Lisboa é a nossa luta. A tensão entre nós atingiu o pico. Uma noite, ela disse, se perdermos o processo, eu vou embora. Não aguento mais ver-te sofrer por causa disto. Era o ultimato. Eu passei a noite a pensar. No dia seguinte, escrevi uma carta aberta, obrigada ao banco por me ensinar o preço do silêncio. Publiquei nas redes. O apoio explodiu. Mas o ódio também. A audiência seguinte aproximava-se. A última audiência foi decisiva. O juiz leu a sentença, o banco condenado por discriminação, indemnização de 50.000 euros para mim, mais danos morais. Vitória. Mas o banco anunciou recurso. O escândalo não acabou, mas mudou. Sofia e eu recebemos ofertas de trabalho, ela num hospital privado progressista, eu numa ONG de direitos humanos. A família dela celebrou. A minha mãe veio a Lisboa em segredo, o teu pai ainda não aceita, mas eu sim. Pequenos passos. Mudámos para um apartamento mais pequeno em Alfama. O prédio antigo ficou para trás. Maria pediu desculpa um dia, com lágrimas, eu não sabia o mal que causava. Eu perdoei. Mas o preço ficou. Perdi amigos, reputação, anos de carreira. Sofia e eu quase nos perdemos uma à outra. Uma tarde de domingo, fomos ao parque onde tínhamos sido felizes antes. Abraçámo-nos sob o sol, como no princípio, mas agora o silêncio era de paz. O amor sobreviveu. Mas a pergunta que fica é, o silêncio protege realmente o amor ou apenas o destrói mais devagar? Verdadeiro ou falso?